Olá, vamos hoje começar mais um livro para repensar as questões de ensino na nossa prática diária. E começamos com o livro Homo Ludens, do Johan Huizinga. Esse livro, quem me emprestou foi o professor Túlio Ferreira, aqui do Departamento de Relações Internacionais da UFPB, e recomendadíssimo também pelo professor Paulo Kuhlmann, que é coordenador de um projeto muito interessante, também do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. Bom, esse livro ele foi originalmente publicado em 1944 e a versão que eu estou usando aqui é uma versão de 1980. E o Huizinga, ele é historiador, ele foi historiador, foi também reitor na Universidade de Leiden. E esse livro é interessantíssimo para pensar o jogo como uma prática da cultura. A estrutura, esse vídeo vamos falar sobre a estrutura e já abordar os capítulos 1 e 2, porque como vocês podem ver, ele é um livro com muitos capítulos, são 12 capítulos ao total e iam ficar muitos vídeos. Então eu vou ser muito enxuta para cumprir os 15 minutos, mas a ideia é justamente trazer um panorama sobre essas reflexões e quem sabe te incentivar, você professor, a repensar suas práticas de ensino, colocando o elemento do jogo. Porque, como advoga o autor, como o autor tenta nos convencer, o jogo, ele é inerente à cultura humana, ele é um elemento que faz parte da vida tradicional do ser humano. E por isso, como ele vai falar, inclusive, no capítulo 6, o jogo ele vai ter tudo a ver com a questão do aprendizado, ele pode ajudar muito o aprendizado. Mas, além do capítulo 6, o capítulo 4, que vai falar do jogo do direito, o 3, que vai falar da competição nas funções civilizatórias, o 5, o jogo e a guerra, esses são capítulos que são muito relacionados a questões que tratamos em relações internacionais. Os demais capítulos, eles trazem uma reflexão um pouco diferente, mas mesmo assim são muito interessantes. E vamos cobrir, então, toda essa obra ao longo dos próximos vídeos. Então, hoje vamos focar aqui no capítulo 1, em que o autor vai discutir, do ponto de vista conceitual, mais teórico, a natureza e o significado do jogo como um fenômeno cultural. Esse é o grande objetivo dele com toda a sua obra. E no capítulo 2, o conceito de jogo e sua expressão de linguagem. É interessante, o autor passa pelo chinês, pelo alemão, o sânscrito, línguas que já morreram, inclusive, o latim, lógico, o grego, para mostrar como o termo jogo, ou ludens, ou lúdico, ele vai ter diferentes concepções nas várias línguas, diferentes interpretações, algumas mais concretas, outras mais abstratas, e mais ainda, a ideia de jogo, como nós temos, ela é expressa de inúmeras maneiras diferentes nas diversas línguas. Então, esse capítulo, para quem gosta de linguagem, para quem gosta do sentido das palavras, ele é interessantíssimo. Mas o que seria jogo, afinal, O autor, ele quer mostrar no capítulo 1 que o jogo, ele é um elemento da cultura e permeia todas as esferas da vida humana. Então, ele relaciona jogo, aquela ideia também de teatro, de representação, da vida, momentos de escape da vida real. Então, ele relaciona também com a ideia de festa, E ele fala que, geralmente, a gente pensa jogo, relaciona como uma coisa muito infantil, mas que ele vai mostrar que o jogo, ele permeia várias outras esferas das relações humanas, que não só quando nós somos criança, também quando somos adultos, Então, vai falar de jogos de competição, de esportes, vai falar do jogo de sedução, no nosso relacionamento amoroso, jogos que permeiam a vida profissional ou conceitos de jogos que estão relacionados à vida profissional, que não estão estritamente relacionados à questão da competição, mas também da cooperação. E como que o autor, então, vai definir jogo? Ele fala que, olha, jogo, pensando só como uma atividade, é uma coisa
muito superficial, porque um jogo ele seria algo muito mais profundo que isso. Ele coloca o seguinte: o jogo ele vai ter manifestações de imagens e representações. Então, isso é uma coisa fundamental do jogo e ele significa a eliminação temporária da vida concreta. Eu achei isso fenomenal. Eu tenho um filho de 5 anos e é incrível ver como as crianças elas pensam em todo momento as questões a partir da ótica do jogo, né? Meu filho sempre fala: mãe, inventei um jogo, mãe, inventei uma brincadeira. E daí ele já cria. E geralmente, o porquê que a criança gosta tanto de viver no jogo? Número 1, ele fala, há um descolamento da sua vida concreta, né? Então, vai colocar sobre a questão da alegria predominando, geralmente quando está se jogando algo, ou uma tensão, um desafio, mas algo positivo, um sentimento gostoso, despertando emoções, né, que estão inerentes ao ser humano. Outra coisa interessante que ele coloca que o jogo ele tem que estar limitado no tempo e no espaço, ou seja, as pessoas sabem quando que está valendo o jogo e quando acabou o jogo. Isso é interessantíssimo se você pensa também no mundo dos esportes, né? Porque em vários esportes diferentes a gente vê a competição é dentro do campo, fora nós somos amigos e parceiros e tal. Então, o jogo ele tem uma limitação física e cronológica. Então, ele também está limitado no espaço. As pessoas sabem muito bem onde é o lugar do jogo. Uma coisa interessante, um paralelo, né, que o autor vai fazer com essa questão do jogo para mostrar como festa, como teatro, ele relaciona inclusive com práticas religiosas das sociedades, né, humanas, dizendo que, olha, quando você está num culto religioso, aquilo tem o predomínio da alegria, está limitado no tempo e espaço, e geralmente tem o estabelecimento das regras, apesar de se criar um ambiente de liberdade. Então, esses são os grandes elementos que caracterizam o jogo, que pro Huizinga vai muito além de uma simples atividade. O jogo, ele envolve todas essas questões. E aí, a gente vai partir, então, para o seguinte definição, que ele vai falar das características do jogo. Então, como nós estávamos falando, né? Ele é um ambiente de liberdade, mas tem regras, tem esse descolamento, a evasão da vida real, só que com começo e fim. Ele cria uma ordem dentro de uma desordem, ele vai falar muito dessa questão da estética. Enquanto eu li o livro, eu lembrei muito da minha amiga professora Cristina Pacheco, desculpa, Cris, ela vai ficar brava que eu errei o nome dela. E a Cris, quando a gente está sentando para falar de jogo, ela gosta muito dos jogos de tabuleiro, e ela sempre fala das peças e dos cards e do tabuleiro. Por quê? Porque ele fala sobre isso. O jogo, por mais que ele seja com elementos, às vezes, invisíveis, né? Ele joga com essa questão da estética. Então, geralmente os jogos eles têm uma caixinha, eles têm uma coisinha especial, né? Tem um desenho, eles têm uma quadra, e para delimitar esse espaço e esse aspecto que o ser humano valoriza, que é a questão visual da estética. E ele vai ressaltar os elementos de tensão, porque o jogo ele vai ter um objetivo. E para alcançar esse objetivo, os jogadores vão passar por testes de capacidade e testes de ética. Por quê? O desafio é alcançar o objetivo dentro das regras estabelecidas. Todo mundo aqui já jogou truco, né? Você geralmente sempre tem alguém que blefa, né? Que consegue ganhar o jogo sem ter a carta exata, aquela carta tão boa, né? E o autor vai falar que o aspecto positivo do jogo é justamente isso, é fazer o jogador alcançar o sucesso mais dentro da regra, então servindo até como um teste de ética do ser humano.
No segundo capítulo, ele vai falar sobre o jogo na linguagem. Eu não tenho tempo aqui de passar pela riqueza como ele é historiador, né? Ele trouxe muito conhecimento e análises, e eu trouxe aqui algumas palavras que nas diversas línguas exploradas pelo autor remetem a jogo. E muitas delas remetem à ideia de movimento. Então, movimento, inclusive eu fiz essa nuvem de palavras, né? Mas para vocês verem que em inglês, geralmente, né, ele explora também o verbo play, que na verdade não significa só jogar, mas significa tocar, significa conduzir, né? Até uma peça teatral significa play também. Enfim, ele mostra como os diversos idiomas, eles têm palavras diferentes para remeter à mesma coisa, o jogo, o lúdico, né? E ao mesmo tempo, algumas línguas que têm palavras muito específicas para se referir a aspectos do tipo brincar, e pular, e imitar, aparentar, lutar, e praticar, e viajar, enfim, essas muitas palavras que te remetem ao jogo. Bom, gente, depois de ler esses 2 capítulos, você é convencido de que a vida é um jogo, né? E todas as expressões que a gente usa a palavra jogo, você começam a ressaltar aos seus olhos, né? Jogo de sedução, aquela pessoa tá brincando comigo, e coisas do tipo, ou até falando, você tá brincando, né? Quando a pessoa tá mentindo, às vezes, ou você acha que ela tá falando uma coisa muito absurda. Então, a gente começa a perceber como o jogo, as regras, né? O jogar um papel, a representação, é algo que permeia as várias práticas da nossa vida. E eu fiquei pensando, inclusive, a sala de aula. A aula é praticamente um jogo. Você tem um espaço, tem regras ali dentro daquele ambiente. Representamos alguns papéis, o papel do professor, o papel do aluno, e dentro dos papéis dos alunos tem o aluno bagunceiro, tem o aluno estudioso, tem o aluno participativo, o aluno que não faz nada, né? E então, assim, esse livro te desperta para muitas coisas interessantes, e os capítulos, especialmente o capítulo que vai falar sobre o jogo conhecimento, ele é extremamente interessante para a gente discutir aqui nesse espaço. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Aguardem os próximos capítulos. Vamos falar do jogo e a competição como funções civilizantes, e o jogo e o direito. Até lá, espero vocês!